Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro desta primeira formação da animação bíblica da Pastoral do Regional Leste 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Divino Espírito Santo, Senhor que dá a vida, possa estar aí preparando o nosso coração para que sejamos terra boa. E aquilo que for semeado hoje no nosso coração possa vir, a dar frutos. Esse é o desejo de todos nós, né? Que nossas pastorais, que nossa vida possa dar frutos pela palavra de Deus. E para começar, Dinália, temos algo muito importante, não é? E como temos, nós vamos chamar, né, o bispo referencial Dom Roque, para que possa dar a bênção inicial desta live. Boa noite. Boa noite, Dom Roque. Todas. Uma alegria estarmos nesse momento, esse terceiro momento, né, de encerramento de muitos. Mas dessa fase. Boa noite, Bárbara, Dinália. Boa noite. E a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão e aqueles também que vão nos acessar depois da gravação, porque alguns ficam impedidos por devido ao horário. Então, eu gostaria de expressar, antes de tudo, a gratidão pelo convite para invocar a bênção do Senhor, nosso Deus, neste encontro maravilhoso de implantação da animação bíblica da Pastoral. O nosso Regional Leste 1 está de parabéns. Obrigada. E bendito seja Deus pela oportunidade destas lives formativas, sob a coordenação da equipe e colaboradores, com a participação do Padre Décio, Padre Abimar e hoje Dom João Portela, secretário da CNBB, e comigo, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bem como todos os participantes. Então, bendito seja Deus. Nossa proximidade e orações com todas as vítimas das chuvas em nosso regional, especialmente a cidade de Petrópolis. Deus conceda força e coragem para conduzir na missão a Dom Gregório e todos os diocesanos. Eu concluo este momento de pedido de bênção inicial com o Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O amor do Senhor nosso Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a bênção de Deus, rico em misericórdia, o Deus de bondade, o Deus que sempre nos acompanha, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. A palavra de Deus, que é a semente lançada em nosso coração. Então, este Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dom Roque. Agora vamos chamar a Sueli para fazer a oração. Ele
aqueles que acompanham pelas redes da animação bíblica da Pastoral do Leste 1. Sejam todos bem-vindos a mais esse dia de formação. Nós estamos trabalhando nesse mês de fevereiro o documento 114 da animação bíblica da Pastoral. E na primeira segunda-feira, nós tivemos com o Padre Décio, trabalhando, né, na perspectiva da parábola do semeador, quais eram as sementes que são lançadas. Na segunda-feira passada, com o Padre Abimar, nós trabalhamos em que terreno que essa semeadura acontece. E hoje nós vamos trabalhar com o Dom Joel os frutos dessa semeadura. Então sejam todos bem-vindos. A palavra de Deus ouvida é a verdade que nos liberta, que nos chama a nova vida, nos reeduca e nos converte. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11 a 15. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam na preocupação, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A explicação da parábola focaliza os vários terrenos, mostrando o efeito que a missão de Jesus tem sobre os ouvintes ou leitores. Cada pessoa vê e entende a partir do lugar que ocupa na sociedade e das dificuldades que encontra para se comprometer com Jesus e para continuar a ação dele. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Fica conosco, ó Deus. Tu nos revelastes o teu amor maternal. A nós que experimentamos o peso das atividades do dia a dia, tensões do mundo, dá o repouso e a força renovadora do teu carinho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Deus de amor, que fez o céu e a terra, nos abençoe agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe, a colheita planta para nós. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita planta.
Irmãos e irmãs, boa noite a todos aqueles que estão aí participando dessa nossa live. Iniciemos, então, este momento de oração, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós estamos no terceiro momento da nossa live. No primeiro dia, né, com o Padre Décio, a gente trabalhou as sementes. Então, as sementes são lançadas. E nós trabalhamos sempre em cima do texto de Lucas, na parábola do semeador. Na segunda-feira passada, com o Padre Abimar, nós trabalhamos os terrenos dessa semeadura. Em que terreno a gente está lançando a semente? E hoje nós vamos trabalhar, então, os frutos. A semente foi lançada ao solo em diferentes terrenos, mas teve um terreno que produziu frutos bons, e hoje nós vamos também, então, trabalhar esses frutos, implementando a nossa animação bíblica pastoral, no nosso Leste 1. Aí eu vou ler o texto do Evangelho que nós tivemos que foi a nossa inspiração para o dia de hoje, que é Lucas 8, e de 11 a 15. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem o salvem. Os que ouvem, os que caíram sobre a pedra, são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm boa raiz, e por isso morreram. Acreditam, na hora da tentação, voltam atrás. Os que caíram sobre o espinho são aqueles que ouvem, mas continuando o caminho, se afogam nas preocupações, nas riquezas e nos prazeres da vida, e não buscam amadurecer. Os que caíram em terra boa são aqueles que, ouvindo a palavra do coração bom e generoso, conservam a palavra, dão frutos na perseverança. Então, são os diferentes terrenos, que já é uma explicação do texto da parábola. Então, peçamos ao Senhor, façando a oração que o Senhor nos ensinou, que o nosso coração seja um coração aberto para acolher a palavra dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos. Passando para a Dinália. Isso, nós estamos aqui, Sueli, eu e Dinália, desejosas de que toda essa formação ela seja apenas o começo, né, gente? Para que possamos ver os frutos nas nossas dioceses, nas nossas paróquias,
Aqui no nosso regional, cada diocese é um campo a ser semeado para que hajam frutos de animação bíblica da pastoral. Nós vamos só recordar que esse documento 114, no qual se baseou toda a nossa formação, ele vai falar, né, baseado na parábola do semeador, que é preciso crer primeiro que a palavra é a semente. Toda a potência, né, do que Deus quer realizar, ele realiza através da sua palavra. Tudo foi criado pelo Verbo, e sem o Verbo nada foi feito. A potência da palavra de Deus deve estar na nossa consciência, no nosso coração, para que nós, ao promovermos um encontro, sejamos de que pastoral for, nós busquemos primeiro saber qual semente queremos plantar ali, naqueles corações. Em primeiro lugar, buscar a palavra. Depois nós vimos que a semeadura, os frutos, né, eles não dependem só da semente, porque a semente é sempre boa, mas dos terrenos, que embora possam ter pedras e espinhos, não devem deixar de ser semeados. Então, se nas nossas pastorais, nos nossos encontros, nós temos dificuldade, nós não vamos deixar de semear por causa disso, porque o semeador saiu a semear e mesmo vendo que as sementes caíam entre pedras e espinhos, ele continuou semeando. No encontro de hoje, nós vamos ver que agora que a semente foi lançada, independente dos terrenos que possamos encontrar, é preciso ajudar as pessoas a acolherem essa semente. E é isso que vai falar o capítulo 6 do documento, da acolhida da palavra de Deus. Como eu, como você, como coordenador, como agente de pastoral, como nós podemos nos ajudar uns aos outros a acolher essa semente de modo que, pela graça de Deus, ela possa vir a dar frutos. E as maneiras como o estudo nos apresenta, elas são bem simples, mas muito necessárias. Uma das maneiras que o estudo apresenta que podemos acolher a palavra de Deus é através da leitura orante. E a leitura orante aqui, ela é colocada de forma bem simples, com passos simples. Você pode chegar no seu encontro, invocar o Espírito Santo, ler pausadamente a palavra e assim, com o poder da graça e da oração, abrir o espaço para que as pessoas presentes se coloquem. Hoje, essa palavra que foi lida aqui, essas atitudes de Jesus que nós vimos, essas atitudes das pessoas que estão aqui, essas atitudes, elas falam o que para o meu coração, para a minha vida, para os passos que eu estou dando. Uma leitura simples, leitura orante, mas de forma simples. É uma das formas que podemos ajudar, principalmente aqueles grupos que estão iniciando. Essa forma é bem fecunda, porque não requer muita técnica, não requer muitos passos, né, assim, metódicos, mas a espontaneidade de quem se senta ao redor da palavra, com o desejo de ouvir a Deus, e crendo que Deus fala também através dos irmãos. Por isso, nós precisamos dar voz aos nossos irmãos. A segunda maneira como o estudo vai nos apresentar que podemos
promover a acolhida da semente é a leitura contínua. A leitura contínua é quando nós não só pegamos o evangelho do dia, uma das leituras do dia, mas nós escolhemos um livro, em oração também sempre, né? Nós escolhemos um livro para que aquele livro estudado, meditado, rezado, ele possa, então, dar direção ao trabalho da nossa pastoral. Então, dependendo da pastoral que você trabalha, de repente, eu sou da pastoral familiar e eu digo assim, olha, na carta aos Efésios, tem tantos conselhos que a nossa família precisa, e assim, vamos ler neste mês, ou neste ano, ou neste semestre, vamos fazer uma leitura contínua. A leitura contínua é positiva também, porque ela não pinça, né? Quando nós acompanhamos a leitura diária, as pessoas que não estão muito acostumadas, elas podem estar vendo, assim, fragmentos da palavra de Deus. Mas já com a leitura contínua, nós favorecemos o conhecimento do contexto e como é importante conhecermos o contexto histórico, o contexto em que aquela palavra foi pronunciada. A leitura contínua também favorece que, ao longo do ano, se você escolhe um livro a cada semestre, a cada trimestre, ao longo do ano você vai tendo um aprofundamento cada vez maior na leitura e no conhecimento daquela palavra. Essas são as vantagens da leitura contínua. Em seguida, o estudo vai nos dizer que uma outra forma de estarmos aprofundando o acolhimento da semente nessa terra que é o nosso coração, uma outra maneira é a Lectio Divina. E aí, também chamada muitas vezes de leitura orante, a Lectio Divina já é um passo a mais. Ela não se dá somente pela espontaneidade de querer ouvir e rezar com a palavra de Deus. Claro que com o tempo a gente se habitua tanto com os passos que eles até vão se tornando mais espontâneos. Mas a Lectio Divina, ela nos propõe, e inclusive o Papa Bento XVI define muito bem isso lá na Verbum Domini, ela nos propõe 4 passos metodológicos. 4 passos que devem ser seguidos para que essa semente possa ir penetrando, para que essa semente possa sendo ruminada, para que essa semente possa sendo regada e essa semente possa, então, vir a dar frutos. E esses passos da leitura da Lectio Divina, né, nós podemos encontrar lá na Verbum Domini, eles começam com a leitura propriamente, saber o que o texto diz. E olha como é importante se você, antes, já procurou fazer a leitura contínua de algum livro da Bíblia. Porque quando você se depara na Lectio Divina com essa pergunta, o que o texto diz, e você já se preparou, o seu grupo já se preparou por uma leitura contínua, vocês estão muito mais preparados para conhecer o que o texto diz. E assim a gente observar o contexto em que aquela palavra foi pronunciada, os personagens que estão ali presentes, a intencionalidade com que aqueles personagens disseram o que disseram. Assim a gente vai ver, por exemplo, no texto que a campanha está nos propondo esse ano, que os fariseus perguntaram a Jesus
mestre, a lei diz isso e o senhor, o que que diz? Eles perguntaram com vontade realmente de ouvir Jesus? Não. Eles já sabiam, eles já tinham a resposta que eles queriam. Olha como é importante a gente observar o contexto, como é importante a gente observar a intencionalidade daquilo que está sendo proclamado ali. Isso tudo faz parte do momento em que nós nos deparamos com o texto para perguntarmos o que o texto diz. Em seguida, os passos da Lectio Divina vão nos apresentar uma segunda questão. E para mim, o que esse texto me diz? Esse passo é fundamental, gente, porque não basta eu ter intelectualmente um bom conhecimento do contexto histórico, do que a palavra diz, né? Eu tenho todo o aprofundamento, mas não ligo aquele conteúdo com a minha vida. Aí fica faltando uma parte indispensável. Porque a palavra de Deus, antes de ser escrita, ela foi vivida. A palavra de Deus, ela é dirigida, viva e eficaz à vida de cada um de nós. Por isso é fundamental nós nos perguntarmos hoje, essa palavra que não foi dita há séculos atrás, mas essa palavra que Deus pronuncia hoje para mim, para o nosso grupo, para a nossa família, o que ela diz à nossa vida, à situação que passamos, à realidade que vivemos. É o segundo passo. O terceiro passo da Lectio Divina é que quando nós verdadeiramente paramos para ouvir o que Deus está dizendo para nós em particular, isso provoca, ou deveria provocar em nós, o desejo de falar com Deus também. E aí? O que essa palavra que eu acabei de meditar, o que essa palavra que eu acabei de refletir, ela me leva a dizer a Deus? É o terceiro passo também, fundamental, porque a oração é um diálogo entre duas pessoas vivas, você e Deus, duas pessoas presentes, porque Ele está no meio de nós. Um diálogo onde um fala e o outro escuta. E nesse momento da oração, nós que cremos que Deus nos fala, nós paramos também para falar com Ele e nos silenciamos para ouvi-lo novamente, e assim se estabelece o diálogo da oração fecundado pela palavra de Deus. E o último passo, então, a gente vai ver que é a contemplação. Depois de eu ter prestado bastante atenção naquele texto bíblico, depois de eu ter relacionado aquele texto com a minha vida, depois daquele texto ter me levado a um diálogo com Deus, agora eu silencio para que Deus possa inspirar em mim o desejo de colocar em prática isso sobre o que nós conversamos agora. Contemplar Deus que pode se revelar através de um pensamento ou através de algo que alguém partilhou. E assim a gente parte para o momento da contemplação. É o quarto passo da Lectio Divina. Mas o estudo, gente, o estudo é rico demais. Ele vai nos apresentar ainda uma outra forma de fazer com que a semente da palavra de Deus possa germinar no meu coração, no seu coração, no coração
da nossa comunidade, da nossa pastoral, que é um método muito rico, um método usado durante muito tempo, principalmente nos encontros e nos documentos do CELAM, né, do Conselho Episcopal da América Latina, onde nós vamos parar diante da realidade com o método ver, julgar e agir. Maria José está aqui fazendo um comentário, né? Coloca aí de novo o comentário da Maria José, que façamos das dificuldades, das pedras, degraus, para atingirmos nossos objetivos. Veja que isso também serve, né, para o nosso exercício de Lectio Divina, porque nós, a princípio, podemos achar difícil, né, meditar, podemos achar difícil contemplar, mas, se insistirmos, se perseverarmos, logo, logo vamos ver que vamos conseguir crescer, subir degraus no nosso relacionamento com Deus, subir degraus na nossa maneira de aproveitar melhor as sementes da palavra de Deus que são lançadas no nosso coração diariamente, pelas leituras, pela liturgia, pelos sacramentos, como aproveitar melhor essas sementes. Mas então estávamos falando do método ver, julgar e agir. Esse método, ele é muito importante, principalmente para que nós possamos valorizar as situações concretas que vivem as pessoas que trabalham conosco, que fazem parte da nossa pastoral, fazem parte da nossa família. O método começa com o ver. E, geralmente, os textos da campanha da fraternidade, eles também são muito inspirados neste método do ver, julgar e agir. Porque o ver, gente, é fundamental. Olha que na passagem que a campanha da fraternidade nos convida a meditar, olha o que Jesus faz em primeiro lugar. Ele pede a cada um daqueles fariseus que veja a sua própria condição, veja a sua própria consciência, veja o que você quer fazer com ela, veja primeiro em você. Olha como o ver é fundamental, né? E quando partilhamos em comunidade o ver, isso nos tira daquela prepotência de achar que todas as situações, elas devem ser vistas somente pela nossa ótica, que só nós sabemos a resposta de tudo. Então, partilhamos uma determinada situação no nosso grupo familiar ou de pastoral e nos deparamos com esta primeira pergunta. Como é que você enxerga essa situação? E você? Como você enxerga o que está acontecendo? E aí, quando a gente se abre à visão dos outros, né, nós nos enriquecemos, porque se carregamos durante toda a vida somente a nossa visão, nos empobrecemos. O método ver, então, começa pela abordagem das situações que estamos vivendo agora, qual é a maneira de ver de cada um. Depois, o método vai nos convidar a iluminar essa situação com a palavra de Deus. Porque é importante ouvir a todos, né? Como todos acham. Mas é muito importante também ouvir a Deus. Que palavra, que ensinamento Deus tem a respeito desta situação? Que palavra Deus tem a dizer a respeito disso que estamos passando ou desta dificuldade que estamos enfrentando?
Que palavra é essa? Agora, por exemplo, nós estamos enfrentando uma dificuldade aqui, né? Nós estamos, todos sabem, nesse período, né, de grandes chuvas, tempestades, e nós estamos encontrando dificuldades para estar aqui com Dom Joel no nosso meio. E diante dessa dificuldade, nós podemos ter duas atitudes: desistir daquilo que nos propomos, que é levar a semente da palavra de Deus, inspirada pelo estudo 114, a animar a cada um de nós a implantar a animação bíblica da pastoral, a começar em mim, a começar na minha comunidade, na minha família, a começar na minha pastoral. Podemos desistir e dizer a vocês: olha, gente, estamos com dificuldade. Ou nós podemos perseverar. Nós podemos fazer como aquele canto diz, né? Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois a minha força e vitória tem um nome. E esse nome é Jesus, o autor da palavra. E aí nós que nos preparamos hoje, né, para aprender com Dom Joel, vamos agora nos voltar para a palavra de Deus e procurar aprender com Jesus. Porque Jesus, ele nunca deixa de falar conosco se nós verdadeiramente estamos aqui para ouvi-lo. E às vezes ele usa instrumentos assim, fracos, falhos, mas ele continua usando a todos nós para podermos transmitir aquilo que ele mesmo plantou no nosso coração. E é assim o método ver, julgar e agir. Diante da dificuldade, nos desesperamos, nos desanimamos, desistimos, ou, diante da dificuldade, nos lembramos da palavra de Deus viva e eficaz e vamos em frente. E vamos perseverar. O método, então, ver, julgar e agir, tem essa segunda etapa, que é iluminar as situações com a palavra de Deus. E isso é indispensável, né, gente? Porque, veja bem, eu tenho uma opinião sobre o assunto, sobre a situação. Você tem outra, o outro tem outra. Pode ser que, com a graça de Deus, estejamos todos inspirados pelo Espírito Santo. Mas pode ser também que a minha visão seja limitada, a sua seja limitada. E é preciso que, humildemente, depois de partilharmos as nossas visões e as nossas opiniões, nós possamos nos voltar para Deus e buscar na palavra de Deus a luz, a orientação para aquela situação. Em seguida, já vimos, abordamos a situação, ouvimos nossos irmãos, para que não fiquemos só com uma visão limitada. Procuramos na palavra de Deus a luz e a orientação para aquela situação. E agora, que atitude tomar? Isso, Bernardo, temos que aprender a ruminar a palavra de Deus, nos alimentarmos dela para podermos alimentar os outros com sabedoria. Olha, Bernardo, eu acho que andou lendo também o texto da campanha, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. Como é que a gente vai falar com sabedoria se primeiro nós não buscamos lá na palavra de Deus nos alimentarmos desta fonte da sabedoria? Muito bem lembrado, Bernardo. Mas então, depois de termos iluminado a situação com a palavra de Deus, precisamos agir, precisamos tomar atitudes. Isso é indispensável para que possamos fugir
daquela religiosidade muito intimista, né? Eu e o meu grupo, eu e a minha comunidade, nos reunimos, meditamos, rezamos, partilhamos, nos encantamos com as nossas partilhas, com a sabedoria de todo mundo, com a sabedoria da palavra de Deus. E aí? E aí? Que atitude nós vamos tomar diante desta situação? E atitudes, gente, que visem não só a minha satisfação, o meu bem, a satisfação daquele grupo, mas atitudes que possam ir evoluindo também, né? Atitudes que começam, claro, dentro de cada um de nós, mas atitudes que possam ir aos poucos, ultrapassando esse ambiente muito íntimo e particular e se transformando em atitudes que vão visar o bem daquela pastoral, daquela comunidade, daquelas pessoas a quem estamos querendo atingir. Que atitudes precisamos tomar? Então, o estudo 114 vai nos falar, vai nos colocar estas formas de acolhida da palavra de Deus. Você pode começar com uma leitura orante simples, né? Rezar, invocar o Espírito Santo, ler a palavra com atenção e partilhar espontaneamente entre os irmãos, depois rezar a respeito do que foi partilhado. Podemos pegar uma leitura contínua da palavra, em que vamos nos dedicar a um estudo mais aprofundado. Podemos, em seguida, já que tomamos maior conhecimento do contexto em que a leitura ocorreu, podemos partir para a Lectio Divina, que vai exigir passos mais organizados, uma metodologia mais direcionada para que possamos aproveitar melhor da leitura da palavra. E podemos também usar o método ver, julgar e agir, para que assim a gente possa, através desse método, ter o hábito de não nos fecharmos na nossa própria visão, de abrirmos o ouvido e o coração às opiniões e à visão dos outros, para termos o hábito de sempre buscar na palavra de Deus a resposta, o direcionamento, a orientação para aquilo que vai ser feito, para aquela decisão que vai ser tomada, e para termos o hábito também de sempre nos propormos a uma atitude concreta, uma atitude que vai fazer, né, o bem, que vai fazer aquilo dar frutos, não só para a minha vida íntima particular, mas para a minha comunidade, para a minha família. Maria José está comentando aqui: o caminho é rico, com retas e curvas, alegrias e dificuldades, mas o importante é se colocar a caminho, é caminhar. Verdade, Maria José? A gente não pode parar, né? Como semeador. Ele saiu a semear e continua semeando até hoje. Hoje, nesta noite, independente da nossa vontade, Jesus está aqui, semeando a sua palavra nos nossos corações. E quando o nosso coração se abre para a palavra, ela pode, então, germinar e dar frutos. Frutos que permaneçam. Esse é o nosso desejo, é o desejo também da animação bíblica da pastoral. Hoje nós convidamos, né, e ficamos muito honrados do Dom Joel ter aceitado
o nosso convite, porque Dom Joel foi uma das pessoas responsáveis, né, pela organização desse estudo 114. Por enquanto, ele está em forma de estudo, né, porque a Assembleia dos Bispos foi feita de forma virtual, mas a intenção é que logo, logo ele se transforme num documento para que nós possamos, né, com a graça de Deus, aplicá-lo nas nossas comunidades. E a aplicação a proposta, né, que nós temos aqui no estudo 114 é uma proposta que começa de forma bem objetiva. Como implantar a animação bíblica da pastoral? Primeiro passo é procurar adequar aquilo que está aqui proposto à sua realidade. Na realidade da minha forania, do meu vicariato, da minha diocese, a realidade aqui é que os círculos bíblicos, eles são muito bem aceitos. Os círculos bíblicos têm nos ajudado muito. Opa! Vamos convidar os coordenadores dos círculos bíblicos, vamos convidá-los para que eles possam inspirar outras pastorais, outros movimentos, a fazer aquilo que o círculo bíblico faz. Quem sabe eles não podem nos ajudar a treinar métodos de abordagem da palavra de Deus, para que a palavra não fique restrita só aos círculos bíblicos, mas com a ajuda deles, com a inspiração deles, essa palavra também possa fecundar outros grupos, outras pastorais. A Estela está aqui comentando, a riqueza de contatos com a palavra de Deus quer nos conduzir a uma iluminação bíblica de toda a vida, é verdade. E nossa intimidade com Deus, inflamando nossos corações, é que vai fazê-los frutificar. Lindo isso, Estela? É verdade. Essa busca da intimidade com a palavra de Deus fica restrita só aos círculos bíblicos? Só os círculos bíblicos precisam ter um roteiro de meditação da palavra de Deus? Ou a minha pastoral, a sua pastoral, também precisa aprender a meditar mais aquilo que Deus quer nos falar através da palavra? Não, mas aqui na minha diocese, na minha pastoral, na minha paróquia, nós não temos círculos bíblicos ainda, é muito distante os círculos bíblicos, né? Nós temos uma realidade em que eles não podem vir até nós e tal. O que fazer, então, para começar a animação bíblica da pastoral aí, na realidade que você vive? Se tem pedras, se tem espinhos, se tem dificuldades, o que fazer? Parar? Ou fazer algo para que a gente possa, dentro da realidade da nossa paróquia, começar a lançar a palavra de Deus? Porque uma coisa é certa, gente. Muito do que você faz, muito do que eu faço, muitos dos nossos esforços não darão frutos se faltar a semente. E Jesus diz que a semente é a palavra. Se nos nossos encontros a palavra não está sendo semeada, refletida, orada, como é que depois nós vamos querer ver os frutos? Então, procurar primeiro a realidade da sua paróquia, a realidade da sua pastoral, a realidade da sua diocese. Como podemos dar passos para que esta palavra comece a penetrar mais o coração, primeiro o coração de cada indivíduo, mas o coração também das nossas pastorais. Às vezes perdemos muito tempo em nossas pastorais, com planejamentos, com programações,
com eventos, e nos desgastamos, até brigamos. Eu conheço paróquias lá na China que brigam até, gente, porque querem botar em prática coisas e, às vezes, nem sempre, foi dado o espaço suficiente para que essas coisas que queremos colocar em prática e precisamos colocar tenham sido inspiradas pela palavra de Deus, tenham sido direcionadas, orientadas pela palavra de Deus. Porque, com certeza, se é a palavra de Deus que está orientando, que está fecundando esta ação, não pode acabar em briga e confusão, né, gente? Não pode acabar em divisão, não pode acabar em eu jamais vou querer fulano junto com a minha pastoral. Ah, gente, se isso ainda acontecer, é porque está faltando a orientação, a inspiração da palavra de Deus. Em segundo lugar, né, o estudo vai dizer que a implantação da animação bíblica da pastoral, primeiro, é preciso uma análise da realidade para que a gente possa adequar essa implantação à realidade de cada movimento, de cada pastoral, de cada paróquia, de cada diocese. Às vezes, a realidade é que simplesmente não tem Bíblia. As pessoas não têm. Ah, não, aqui na realidade desta comunidade as pessoas têm muita dificuldade de ler. E aí, vamos deixar de semear a palavra porque as pessoas não sabem ler? Começar pela análise da realidade e adequar a animação bíblica à realidade é fundamental. É o primeiro passo para a implantação da animação bíblica da pastoral. O segundo passo é a gente se lembrar que implantar a animação bíblica não é um evento, é um processo. Então, eu poderia dizer assim, esse ano, na minha paróquia vai ter animação bíblica. Nós planejamos, em março, fazer assim uma distribuição das Bíblias. Lá em agosto, nós vamos fazer um teatro com passagens bíblicas. E em setembro, grande mês de setembro, nós vamos fazer uma feira bíblica. Aí eu posso cair na ilusão de que implantar animação bíblica é fazer eventos. E aí o estudo vai nos convidar a refletir sobre isso. Não. Implantar animação bíblica não é promover eventos sobre a Bíblia, eventos com a Bíblia. Implantar animação bíblica é pensar em formas de como a palavra vai penetrar cada vez mais o coração e a consciência de cada um de nós, como a palavra vai se tornar cada vez mais a luz sob a qual vamos fazer os nossos planejamentos, como a palavra vai se tornar cada vez mais a enriquecedora da nossa fé, porque vamos procurar leituras cada vez mais contínuas, vamos procurar um conhecimento cada vez maior da palavra, uma interpretação cada vez mais adequada, iluminada pela igreja, né? Como isso pode acontecer? Não é através de eventos, mas é através de um processo. Então, é preciso pensar, se queremos implantar animação bíblica, num processo de implantação dessa palavra para que vá crescendo cada vez mais na nossa vida e na nossa pastoral. Em terceiro lugar, a implantação da animação bíblica, ela precisa se dar em diferentes âmbitos.
Ela começa com a orientação da Comissão Nacional de Animação Bíblico-Catequética, onde a Comissão Nacional vai propor um planejamento, vai propor ações que nós, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, diante daquela proposta, vamos adequar, lembra que começa com adequar? Vamos adequar às nossas realidades. Então, tem o âmbito nacional, a Comissão Nacional vai ser a grande incentivadora, a grande mobilizadora, para que em todas as paróquias a gente possa ter a animação bíblica da pastoral. Existem ações que vão ser feitas pelos regionais, como essa que estamos aqui, né, do Regional Leste 1, tem outros regionais que também estão planejando e executando já ações de animação bíblica. Tem ações que, depois do regional, precisam ser assumidas pelas nossas dioceses, nossas arquidioceses, as nossas dioceses, né, muito ligadas aí ao Conselho de Pastoral, ver, olha, dentro da nossa diocese, como é que nós podemos fomentar, animar nossas pastorais. E aí a gente vai para âmbitos cada vez menores. Depois da diocese, as paróquias. Depois das paróquias, as pastorais. A Cláudia Feijão Aragão, né? Está aqui com comentário. Mesmo com toda a pandemia, nós dos círculos bíblicos estávamos em constante estudo da palavra. Olha isso, gente. Esse testemunho da Cláudia vem muito de encontro à diferença entre o que é evento e o que é processo. Se a gente tem, no alimentar-se da palavra de Deus, um evento, a gente diz assim, hoje a internet não está boa, eu não sei mexer na internet, hoje, vamos desistir, vamos parar, quando der, a gente volta. Mas quando é um processo, né, Cláudia? Mesmo com a pandemia, mesmo com a dificuldade, a reflexão da palavra não parou, porque ela é alimento, e a gente não pode deixar de se alimentar. Ela é luz, e a gente não pode caminhar no escuro. Então, precisa continuar. Maravilha esse teu comentário, Cláudia, muito bom. Olha, implantação, processo, assim como a semente vai germinando, vai crescendo nos corações, o amor à palavra de Deus. É isso, Marta. Isso que é processo. Não é marcar eventos. Aqui nós já fizemos, aqui nós já divulgamos, mas é implantar esse amor à palavra de Deus nos corações. Muito bom. Mas, então, chega no âmbito das nossas pastorais e das nossas paróquias e das nossas pastorais. Então, é o efeito cascata, né? Vem lá da Comissão de Animação Bíblico-Catequética, onde nós temos, né, nessa comissão, duas grandes frentes de trabalho que precisam caminhar juntas, que é a Comissão da Iniciação à Vida Cristã e também, dentro da mesma comissão, a Frente de Trabalho da Animação Bíblica da Pastoral, onde nós vamos pensar juntos em maneiras de como a iniciação cristã também, ela que é assim o carro-chefe, né, da formação das nossas comunidades, porque tudo passa, né, lá pela catequese, lá pelo crisma, lá pelo batismo, tudo passa ali pela iniciação à vida cristã. Como é importante a iniciação à vida cristã ser essa grande propagadora da animação bíblica da pastoral, essa grande incentivadora também para que todos os encontros possam ser encontros com a palavra de Deus, encontros com Jesus que se dá, que se revela, que se manifesta através da palavra. Essencial
a iniciação à vida cristã. Então, para terminar aqui os nossos comentários, Maria José está dizendo, coloca de novo, que eu não vi. É preciso colocar a palavra de Deus em destaque sempre, porque é ela que dá direção na vida do cristão. Queremos pedir imensamente a todos vocês, primeiro, agradecer, né? Agradecer àqueles que continuaram aqui conosco, apesar da dificuldade de Dom Joel entrar e de falar conosco, certamente ele tem uma palavra indispensável para cada um de nós, mas nós tivemos essa dificuldade. Então, você que permaneceu conosco, você nos deu um grande testemunho de que persevera apesar das dificuldades, de que quer ouvir a Deus em primeiro lugar. Muito obrigada pela sua perseverança aqui conosco, apesar desta dificuldade. Aqui a oração do sínodo, né? Que sínodo é isso, caminhar juntos, e depois vou fazer a bênção de números. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome. Só vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco. E dignai-vos habitar em nossos corações e ensinai-nos o rumo a seguir. E como caminhar juntos até a meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores de desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. Que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós vos pedimos, a vós que agis sempre em toda parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, no encerramento do livro, desse documento 114, tem um trechinho que diz: permita, ó Pai de misericórdia, que na força do Espírito, a Igreja do Brasil saiba ouvir e preparar o terreno para que muitos irmãos e irmãs ouçam a voz do Filho muito amado e, assim fazendo, colaborem para a preservação da vida e vida em plenitude. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Amém. Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. Amém. Amém. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Abençoe-nos, guarde-nos o Senhor Todo-Poderoso, cheio de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disponíveis para servir o reino, vivendo a fé, a esperança e a caridade, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sueli. Nada. Muito obrigada, tá bom? Olha só, meus queridos, né, que permaneceram conosco. Nós agora queremos fazer assim um profundo agradecimento. Um agradecimento a todas as pessoas que nos ajudaram até aqui, agradecimento aos membros da nossa equipe que trabalharam, agradecimento ao Padre Décio, que foi assim muito solícito com todos nós, agradecimento ao Padre Abimar, agradecimento a Dom Roque, agradecimento a Dom José Francisco, também de Niterói, que nos ajudou. Nós contamos com a ajuda de muitas pessoas. Agradecimento ao nosso produtor, Mirim,
que é o filho da Patrícia, um menino de 12 anos que está nos ajudando. Queria agradecer muito a Patrícia e ao Luiz Felipe por esta ajuda. Perdoem, por favor, as nossas faltas e vamos ao principal, que é perseverar no desejo de implantar a animação bíblica da pastoral. Uma boa noite a todos vocês, que Deus nos abençoe.